Nessa aula eu vou te ensinar uma técnica e até mesmo um exercício para você conseguir estabelecer uma conversa com uma certa conexão lógica. Por isso que o nome dessa aula é Técnica da Conexão Lógica. Vamos lá. Você sabe que uma conversa, ela tem que ter um sentido, né? Se você estiver conversando com uma pessoa e você perguntar, qual a sua viagem favorita? Aí ela responde. Aí você pula pra, qual a sua comida favorita? Aí ela fala outra coisa. Aí você fala, legal, você foi no show ontem? Cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então você tem que estabelecer uma conversa com uma certa conexão lógica. Fazendo o seguinte, sempre que você estiver conversando com uma garota sobre determinado assunto, tenta explorar mais aquele assunto. Vou dar um exemplo. Imagina que você está conversando com a garota sobre qual a comida favorita dela, e ela fala que é lasanha. Aí você pode perguntar, qual a melhor lasanha que ela comeu? Se ela gosta mais de lasanhas feitas em casa ou em restaurantes? Se ela come lasanhas industrializadas? Ou, sei lá, qual é o sabor favorito da lasanha que ela gosta? Porque, sei lá, tem lasanha de presunto, tem lasanha de bolonhesa, enfim, lasanha 4 queijos, lasanha de frango. Então, você está falando sobre lasanha, você se aprofunde mais para saber sobre aquele assunto e poder explorar ao máximo aquele assunto. Depois, conforme a conversa vai evoluindo, você vai ter que trocar de tema, certo? Então assim, aí você conversou com ela, ela falou que gosta muito de lasanhas de restaurantes italianos. Aí você pode puxar a conversa, fazendo uma conexão lógica, para o assunto restaurantes italianos. Aí você pode perguntar, sério? E você conhece algum restaurante italiano bom aqui na cidade? Aí ela vai te responder, eu conheço um que fica lá no centro. Aí você pode falar sobre algo que tem lá no centro que você gosta, outro restaurante, por exemplo. Um restaurante que eu gosto muito lá no centro não é de massas italianas, mas é um restaurante, uma churrascaria. Então assim, você está seguindo um raciocínio lógico, uma conversa lógica. O maior erro que eu vejo dos caras é que muitas vezes eles querem ficar pulando de assunto, usando os assuntos que a gente ensinou aqui no curso, de maneira desorganizada e de maneira meio que irracional. E isso é errado, porque você acaba pulando etapas. Então o ideal é que você faça uma conexão lógica entre os assuntos que você estiver falando. Lembrando que quando você estiver conversando com a garota, você ainda pode inserir coisas como elogios, histórias, zoeira no meio do assunto, porque também faz parte desse raciocínio lógico. Vou dar um exemplo. Imagina que eu tô falando lá com a garota sobre restaurantes e tal, e eu falei da churrascaria. Daí eu falo assim pra ela, você nem sabe, um dia que eu tava nessa churrascaria, você acredita que o garçom derrubou uma latinha de coca aberta nas minhas costas? Sei lá, inventei agora essa história. Então você pode contar histórias pra tornar a conversa mais divertida ou então fazer elogios, fazer uma validação pra garota, enfim. Dá pra fazer bastante coisa, tá? Então, basicamente, essa ferramenta, né, essa técnica de você entender que existe e que é necessária essa conexão lógica é muito importante para que a sua conversa tenha sentido e que a pessoa consiga até se conectar com você durante a conversa. E existem alguns exercícios que você pode fazer para você treinar isso. E é esses exercícios que eu vou passar para você agora. Primeiro exercício, cara, até um exercício que o coach Kyle falou uma vez numa live, e eu já sabia desse exercício, mas ele falou que ele faz esse exercício que é muito bom, que é um exercício de você tentar fazer conexões lógicas com as palavras que você pensa e tentar fazer isso na frente do espelho para que você verbalize as palavras e não fique aqui só na sua cabeça, tá? Vamos lá, vou te dar um exemplo. Shopping, algo que lembre shopping. Shopping, lojas. Lojas, vendedores. Vendedores, carro. Carro me lembra pneu. Pneu me lembra sujeira. Sujeira me lembra lixo. Lixo me lembra Red Pills, tô brincando. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer aqui? Basicamente é o seguinte, cara, que você pode ir ligando uma palavra a outra para você ir exercitando essa conexão lógica. Uma palavra, ela tem que se conectar com a palavra anterior. E existe uma brincadeira, cara, que você pode fazer com os seus amigos também, que é uma brincadeira chamada CS composto. Funciona basicamente assim, você vai estabelecer uma ordem, né, uma roda, por exemplo, e cada pessoa vai precisar falar uma palavra que tenha conexão com a palavra anterior. E tem as regras, né? As palavras que as pessoas falam, elas não podem começar com a letra C, nem com a letra S. E nem serem palavras compostas, como por exemplo, guarda-chuvas ou dedo duro. E essa brincadeira é muito legal, porque é uma brincadeira que dá pra fazer com bebida. Então, vocês fazem uma roda, a primeira pessoa escolhe uma palavra lá, por exemplo, telhado. Cara, eu sempre gosto de escolher essa palavra, porque a segunda pessoa sempre fala casa, e ela já é eliminada automaticamente, assim. Por quê? Porque casa não pode, porque começa com C. Então você tem que ter um raciocínio rápido, porque você tem que pensar numa palavra que esteja associada ao telhado e que não comece com C nem com S e que não seja uma palavra composta. Por exemplo, telha. Aí telha, a próxima pessoa vai falar barro. Aí barro, a próxima pessoa vai falar areia. Aí areia, a próxima pessoa vai falar futevôlei. Aí futevôlei, a pessoa vai falar bola. Bola, a pessoa vai falar
falar futebol. Aí futebol, a pessoa vai falar chuteira. Opa, chuteira não pode. Aí a pessoa foi eliminada ou bebe e a brincadeira é bem legal. Pode parecer bem besteira essas brincadeiras, galera, mas eu garanto pra vocês que esses exercícios tornam o seu cérebro mais rápido na questão do raciocínio lógico mesmo. Imagina que você tá conversando com uma garota e ela fala sobre algum assunto. Automaticamente você já vai pensar em quais assuntos podem ter conexão lógica com aquele assunto que ela tá falando. E a partir daí você já vai conseguir desenrolar uma boa conversa ali com ela, entendeu? Então usem essas técnicas e façam esses exercícios que com certeza vocês vão melhorar os resultados de vocês durante a conversa.